Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e sim, recentemente tivemos vários vídeos sobre massacres aqui no canal, porém é importante que vocês assistam a todos eles para poderem entender um próximo vídeo que eu tô fazendo, mostrando a relação da internet e de grupos neonazistas na internet com os recentes casos de massacres aqui no Brasil. Esse vídeo vai sair ainda esse mês, ele vai ser um estilo mais longo, meio mini documentário e também de denúncia, porque é algo seríssimo que tá rolando e é um problema que surgiu lá no começo dos anos 2000, foi se acumulando e o resultado é o que acontece hoje em dia, como por exemplo o caso do garoto de 13 anos que rolou recentemente aí. Então sim, esse vídeo aqui também é sobre massacre, porém ele é totalmente diferente dos casos que estamos acostumados a ver, deixando clara a diferença entre um massacre que foi impulsionado por grupos na internet, por outras pessoas, e um massacre que rolou principalmente por conta de problemas psicológicos. Ele já foi considerado o pior massacre dos Estados Unidos, então é um caso super válido pra gente estudar. Deixa o like pra mim aí embaixo e se inscreva se você for novo por aqui, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos para se divertir, como o jogo Crash. Mas atenção, esse site é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Crash é o mais famoso e simples de entender. Você coloca um valor e um contador vai começar a subir com um multiplicador. A sua parte do jogo é tirar seu dinheiro antes que o contador acabe. Aí você pode multiplicar sua aposta em várias vezes, dependendo da sua estratégia e da sua sorte. Para jogar, basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, mas antes, use o cupom STACKS que vocês podem ganhar até R$1000 extra e 40 rodadas grátis. Mas pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade. O link tá aí na descrição e agora vamos ao nosso assunto. Em uma tarde comum, em julho de 84, na cidade de San Diego, um homem estacionou seu carro em frente ao McDonald's do bairro de San Isidro. Ele saiu do seu carro carregando uma bolsa e entrou no estabelecimento como um cliente qualquer, porém assim que ele entrou, um momento histórico foi criado. Aquele foi o pior massacre dos Estados Unidos até então. Esse homem era James Oliver Hubert. James nasceu em Canton, em Ohio, em 11 de outubro de 42. Ele vivia com seu irmão mais velho e seus pais. Quando James tinha apenas 3 anos de idade, ele teve poliomielite, uma doença que normalmente ataca membros inferiores da pessoa, na época em que essa doença crescia muito nos Estados Unidos. Ele se recuperou da doença, mas ficou com sequelas, ficando com dificuldade para andar e tendo espasmos durante toda a sua vida. Sua infância não foi fácil. Além do problema de saúde, seus pais haviam comprado uma fazenda na zona rural, porém a mãe de James se recusou a se mudar e isso estremeceu toda a estrutura familiar, chegando no ponto em que ela deixou a família, ela abandonou a família para se tornar uma missionária e sair pregando pela cidade. Esse abandono afetou muito James, que passou a culpar Deus pela negligência da mãe. Ele se tornou uma criança mal-humorada que não possuía amigos e era pouquíssimo sociável. Na escola era um aluno mediano e vivia afastado de outros garotos da sua idade. Na época ele também sofria bullying por conta das sequelas da poliomielite. Ao terminar o ensino médio, James foi para a Universidade Malone, que era uma universidade cristã. Lá ele estudou sociologia e se formou. Depois disso ele foi estudar no Instituto de Ciência Mortuária de Pittsburgh, onde recebeu uma licença de agente funerário em 64. Enquanto estudava, James conheceu na faculdade Etna Markland. Eles se deram super bem e se casaram em 1965, quando James tinha 23 anos de idade. Ao finalizar os estudos, James arranjou um emprego como agente funerário no cemitério de Canton. Seu patrão o descrevia como uma pessoa antissocial e com dificuldade para lidar com o público, o que dificultava algumas partes do seu trabalho, mas facilitava em outras, afinal ele era hiper focado quando estava sozinho. Ele só ficou 2 anos nesse emprego e depois partiu para uma empresa de metalúrgica. Nesse emprego, o seu jeito de reclusão não era um problema. Ele não fazia amizades, mas seu patrão e seus colegas funcionários diziam que ele fazia um ótimo trabalho e graças a tudo isso, depois de 2 anos, ele foi promovido e passou a ganhar uma graninha a mais. Isso trouxe tranquilidade para James, que chegou até a se mudar com Etna para uma área mais nobre de Ohio e eles viviam uma vida boa. Mas essa casa que eles moravam pegou fogo em meados de 71 e eles se mudaram para uma outra residência no mesmo bairro. No terreno antigo, eles construíram um conjunto de apartamentos para complementar a renda. Algum tempo depois, eles tiveram 2 filhas, Zélia, que nasceu em 1972, e Cassandra, que nasceu em 74. Então, apesar desses problemas com as propriedades, James tinha uma família, um teto e um emprego que pagava bem. Porém, dentro de casa, a situação era feia.
A polícia tinha um registro de ocorrência de violência doméstica de James. Pois é, ele costumava agredir suas filhas e sua esposa. Os vizinhos até conseguiam ouvir as discussões vindo de dentro da casa. E essas brigas se estendiam para os vizinhos também. E um dia, o cão de algum morador da rua havia sujado o quintal de James. Ele então saiu com uma arma na mão, enfurecido atrás do animal que fez aquilo, mas por sorte um morador viu a cena e conseguiu impedir. Os vizinhos sabiam do fascínio de James por arma de fogo, então todos tinham medo de confrontá-lo diretamente, afinal ele costumava até treinar tiro ao alvo no quintal dos fundos e Etna também participava. Graças a esses comportamentos impulsivos, a polícia já conhecia a família pelas diversas ocorrências na residência e aos redores. A situação começou a ficar feia quando, além da agressividade, James começou a apresentar traços de paranoia, e sua esposa se preocupava, apesar dela também ter um histórico agressivo. Por volta de 1976, Etna recomendou que ele fosse atrás de uma clínica psiquiátrica a fim de tratar o estresse que ele tinha, porém James não quis ir naquele momento. Ele tinha muitos pensamentos intrusivos, o que fazia ele reclamar da própria família e também dele mesmo, e ele também direto surtava e começava a falar muito mal da sociedade e comentava que estava com medo da Guerra Fria que rolava naquele momento, dizendo que tinha certeza que todos os problemas econômicos dos Estados Unidos se devia por conta dos soviéticos. Esse tipo de pensamento na época não era incomum, afinal o cenário americano era de medo de uma guerra, mas James tinha levado isso para outro nível, fazendo estoque de comida em casa e aumentando ainda mais a sua coleção de armas, chegando a deixar alguma delas espalhadas pela casa junto com um pouco de munição. Vai que precisa, né? As perturbações na mente de James já era algo que o incomodava, porém tudo piorou quando ele perdeu seu emprego. Pois é, em 1982, a fábrica onde ele trabalhava faliu. James procurou outros empregos, ele até chegava a conseguir, mas não durava muito tempo e logo era demitido. Nesse período, ele ficou extremamente paranoico com a situação financeira, chegando até a tentar suicídio, mas Etna o impediu. Ele reclamava que ouvia vozes e sempre falava de uma forma muito macabra que deveria morrer, mas que não gostaria de ir sozinho, afinal, nesse momento, para ele, a sociedade era a culpa do seu fracasso. Sem sustento, a família de James vendeu o prédio que eles tinham e foram atrás de uma residência em Tijuana, no México. Eles se mudaram para lá em 83. Nesse novo lugar, sua esposa e filha socializaram com a vizinhança e até criaram uma boa relação com eles, mas James continuava com a sua personalidade reservada e com seus problemas para lidar. Etna estava em paz, ela acreditava que o dinheiro que conseguiram vendendo o prédio poderiam segurar as pontas por mais um tempo, mas James estava extremamente paranoico. Então, com a falta de emprego, 3 meses depois, eles se mudaram para uma área mais barata e pouco tempo depois se mudaram novamente para San Isidro, em San Diego. Lá James conseguiu um emprego em uma empresa de segurança e as coisas pareciam finalmente estar voltando aos trilhos. Mas esse emprego também não durou muito. 3 meses depois de ser contratado, James foi demitido e no registro da demissão dizia que ele tinha um fraco desempenho no trabalho e uma notável instabilidade física geral. E com isso, eles tiveram que se mudar novamente para um apartamento ainda mais simples no mesmo bairro. Essa situação foi a gota d'água para James. Sem conseguir prover para a família, ele estava em completa fúria de tudo e todos, inclusive dele mesmo. Desesperado, James contou para sua esposa que poderia ter algum problema mental e que estava aflito com isso. Ele finalmente ligou para uma clínica psiquiátrica e conversou com uma recepcionista que disse que iria retornar para ele naquele mesmo dia para marcarem a consulta. Porém, James estava tão em pânico que ele não aguentou a ligação retornar e foi presencialmente até a clínica. Mas nenhum médico o atendeu de prontidão. Ele então conversou com uma recepcionista que marcou a consulta e marcou como caráter de não urgência. Então o atendimento dele só iria rolar daqui 2 dias. No dia 18 de julho de 84, James saiu com a sua família para o zoológico de San Diego. Fazendo a caminhada lá dentro do zoológico, James parecia diferente. Ele dizia à sua esposa que sentia que sua vida tinha chegado ao fim e estava frustrado que a clínica não havia retornado. Eles saíram do zoológico e foram para casa. Assim que James chegou em casa, ele colocou uma calça camuflada e uma blusa escura. Ele também arrumou uma bolsa com uma Uzi, uma Winchester calibre 12 e uma pistola. Logo em seguida, ele foi até a sua esposa, dando um beijo de despedida, falando que ia caçar humanos. A Etna não levou isso a sério porque ela achou que era só mais um comentário estranho que ele costumava fazer. Ao passar pelas suas filhas, ele também se despediu, afirmando que nunca mais voltaria para casa. James saiu em seu Ford Mercury Marques preto e passou em diversos lugares como mercados, correios e tal, buscando o melhor lugar para executar o seu ato. Por fim, às 15h56 do dia 18 de julho, James estacionou no McDonald's que ficava na Boulevard San Isidro. Assim que entrou, James apontou a 12
12 para um funcionário de 16 anos chamado John Arnold. Todos ficaram assustados e imobilizados. James apertou o gatilho, porém a arma travou, o que levou as pessoas ao redor a achar que era tudo uma brincadeira de muito mau gosto. Então o menino John se afastou e James apontou para Neva Kane, de 22 anos, que era gerente do restaurante e que se aproximava do balcão. Então a arma atirou fatalmente, acertando o olho esquerdo dela. Os próximos minutos foram de total desespero. O McDonald's em questão não era tão grande, então a única opção que as pessoas tinham era se abaixar debaixo das mesas. James começou então a dar ordens, pedindo para uns irem para um canto do restaurante, para outros se deitarem, e todos obedeciam. James estava nesse momento em completa fúria, super paranoico e sem nenhuma paciência. Um dos clientes, o Victor Rivera, de 25 anos, tentou se aproximar e persuadir o James para parar com aquilo, mas o atirador apontou a arma para ele e disparou 14 vezes enquanto mandava ele calar a boca. As próximas cenas foram as pessoas tentando sobreviver e se esconder enquanto James descarregava todo o ódio que tinha dentro de si em forma de tiros. Nos primeiros minutos, diversas pessoas morreram tentando fazer o possível para minimizar a situação. Uma delas foi uma mãe que tentou, mas infelizmente não conseguiu proteger o seu filho de 8 meses. Em uma mesa, um casal estava almoçando com seu filho junto com um coleguinha da escola, ambos com 11 anos. Assim que tudo começou, o pai se pôs à frente do amigo do filho e ambos foram atingidos, mas saíram vivos. Porém, a mãe fez o mesmo com o filho e infelizmente os dois morreram. Enquanto tudo acontecia lá dentro, algumas pessoas ligaram para a polícia e eles já tinham chegado. Porém, eles chegaram no McDonald's errado. Eles estavam a 3 km de distância da onde deveriam estar, então o caos continuou por mais alguns minutos. Até aquele momento, tudo acontecia dentro do McDonald's, até a família Felix se aproximar do estabelecimento. Eles estavam de carro entrando no drive-thru quando James percebeu e começou a disparar, atingindo o casal que estava no carro junto com um bebê de 4 meses. E como se já não bastasse, essas próximas mortes deixaram o local com um clima macabríssimo. 3 meninos de 11 anos se aproximaram de bicicleta do restaurante, mas eles pararam quando algumas pessoas gritaram, tentando alertá-los do que estava acontecendo no local. Porém, eles já estavam perto o suficiente para entrar no campo de visão de James. Joshua Coleman foi atingido nas costas, mas sobreviveu. Já Omar Hernandes e seu outro amigo David Delgado foram atingidos de forma fatal e morreram no local. Um casal de idosos também chegou desavisado. Eles foram até a entrada do restaurante e tiveram o mesmo destino que os dois meninos. Por volta das 16 horas, a polícia chegou até o McDonald's e eles foram recebidos com muitos tiros. Eles logo pediram reforço para SWAT, fecharam 6 quarteirões ao redor do restaurante e mobilizaram 175 policiais em locais estratégicos. A operação foi grande. O caos era tamanho que eles ficaram em dúvida em quantas pessoas estavam envolvidas no massacre atirando, já que o atirador usava mais de uma arma e as trocava de forma rápida, além de que os vidros quebrados dificultavam a visão do que acontecia dentro do restaurante. Os policiais só receberam autorização para atirar 1 hora depois, às 17. Enquanto isso, lá dentro, James parecia muito tranquilo, escolhendo uma música na rádio e dançando enquanto andava pelo restaurante. Ele se encaminhou até a cozinha, onde encontrou 6 funcionários escondidos, e 3 deles morreram. Alguns outros sobreviventes funcionários e clientes conseguiram fugir para uma despensa no porão e ficaram escondidos por lá. Às 17 horas e 17 minutos, James cometeu um erro. Ele foi até o balcão do drive-thru e lá um sniper da SWAT tinha uma visão completa do seu corpo. Um único disparo foi feito e James morreu instantaneamente. Tudo durou 77 minutos e houveram 21 mortes e 19 feridos. Eles escoltaram sobreviventes para fora do restaurante em segurança e os socorreram. Nos próximos dias, a rede do McDonald's parou com as publicidades da empresa e, em solidariedade, o Burger King também suspendeu as suas. O país inteiro ficou muito assustado com tudo o que aconteceu, afinal foi o maior massacre dos Estados Unidos até então. Etna e suas filhas se mudaram e tiveram que alterar seus nomes para poderem seguir suas vidas. O McDonald's em que tudo aconteceu foi demolido e foi construído um memorial onde cada bloco representa uma vítima e hoje no local funciona uma instituição de ensino. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.